Você tem que pensar em formas diferentes de abordar as situações na sua sala de aula. E como é que você pode fazer isso? Pensando fora da caixa, tendo uma mentalidade inovadora. Como é que a gente pode fazer uma abordagem inovadora? Para fazer uma abordagem inovadora, a mentalidade inovadora é importante, você precisa pensar o que o seu aluno de fato precisa aprender, como ele precisa aprender. Então vamos lá, como você faz uma abordagem inovadora? Antes de mais nada, qual é o problema que o seu aluno tem? Você precisa ter noção disso, ter clareza disso, e fazer com que o seu aluno tenha consciência desse problema. E a partir daí, você vai trazer uma abordagem ativa, que traz o aluno para ser um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é uma abordagem inovadora? É uma abordagem que vai valorizar a participação do aluno de forma ativa no processo. Não você como detentor do conhecimento, mas você como mediador para esse processo de ensino-aprendizagem, sabe? Você é um mediador nesse processo. Ah, eu já ouvi isso na teoria. Como é que a gente faz isso na prática? Você pode utilizar metodologias ativas. O que são metodologias ativas? São formas de você abordar uma aula, você fazer uma aula, de tal forma que você coloque a responsabilidade no aluno para que ele desenvolva algumas habilidades importantes, como a autonomia, né? O próprio aluno aprender sozinho, o colaborativismo, saber lidar com o outro, a comunicação e várias outras habilidades muito importantes para o mercado de trabalho hoje, com certeza essenciais para o mercado do futuro, de tal forma que você vai conseguir trabalhar uma mentalidade no aluno para que ele também tenha uma mentalidade inovadora, uma mentalidade mais criativa, que ele não fique preso a fazer o que sempre foi feito. Tá? Então tem muita gente que faz assim na educação. Por que você tem que dar uma aula onde você necessariamente tem que chegar na sala de aula, explanar o conteúdo e depois passar a tarefa para o aluno fazer em casa? Por que sempre foi feito assim? Pode funcionar em alguns aspectos, em alguns momentos? Pode, mas por que você tem que fazer sempre desse jeito? Por que você não pode aplicar uma metodologia ativa conhecida como sala de aula invertida? Que é o quê? Você passa para o aluno uma videoaula, por exemplo, e a partir daquele estudo em casa, ele chega na sala de aula e você consegue trabalhar com ele, você vai ter mais tempo na sala de aula para trabalhar com ele o que de fato é importante, sabe? A mentalidade para resolver a situação problema, e não simplesmente conteúdo. E essa não é a única metodologia ativa. Sala de aula invertida é uma das metodologias ativas. Existem várias outras metodologias interessantes. Ao longo da semana passada, eu sugeri, por exemplo, a instrução por pares. O que é a instrução por pares? O aluno, ele vai chegar na sala de aula com algum material que você enviou antes para ele estudar em casa, certo? Ele vai chegar na sala de aula, você vai fazer uma pequena explanação daquele conteúdo e vai passar exercícios dirigidos para que eles resolvam em grupos, em duplas. E aí, após essa resolução, você vai dar um tempo para que os alunos convençam uns aos outros que a resposta dele, o jeito dele resolver aquele exercício está certo. E aí você vai coletar essas respostas e se a maioria dos alunos, né, respondeu corretamente, você fecha aquele conteúdo, responde e tal, e toca para o próximo exercício. Se a maioria errou, você dá mais um tempo, dá mais alguma dica, né, alguma orientação, e dá mais um tempo para eles discutirem novamente, e vai embora, continua. Você tem que pensar em formas diferentes de abordar as situações na sua sala de aula, e como é que você pode fazer isso? Pensando fora da caixa, tendo uma mentalidade inovadora. Se você pensar só que você está preso nessa condição de que a sala de aula só tem que ser cuspe e giz, você não vai encontrar novas formas de ensinar. Eu conheço professores que quando eu falo assim, funciona a sala de aula invertida, testa, e ele fala assim, não vou nem testar. Meu aluno não tem responsabilidade de fazer nem a tarefa de casa, quanto mais eu pedir para ele estudar antes da sala de aula. Só que se você não começar esse processo de quebra de paradigma, isso realmente nunca vai mudar. Apliquei no ensino fundamental, apliquei no ensino médio e apliquei na faculdade. Dava aula nos 3 níveis. Então eu apliquei nos 3. Eu senti mais dificuldade, por incrível que pareça, eu senti mais dificuldade para que essa metodologia ativa funcionasse. Mais dificuldade eu tive na faculdade do que para os alunos do ensino fundamental. Muita gente pensava, o aluno do ensino fundamental não tem autonomia, ele não vai estudar sozinho, ele não tem responsabilidade, ele nunca vai estudar sozinho em casa. Mas eu tive mais facilidade para aplicar sala de aula invertida com esses alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, do que alunos da graduação. Porque os alunos da graduação tinham passado 30 anos estudando com o mesmo estilinho, né? Cuspe e giz. Quando eu cheguei com a outra forma, eu falei assim, ó, eu não vou te ensinar isso aqui, você vai ler isso aqui primeiro, e depois a gente vai trabalhar uma outra abordagem aqui na sala de aula. Muita gente não lia. Não, eu não vou entender se você não me falar como é que é, professor. Você tem que me dar a aula aqui, tem que passar conteúdo no quadro para eu copiar. Se eu não copiar do quadro, eu não aprendo. Tem gente que tem esse bloqueio, sabe? Então, se a gente quer que o nosso aluno abrace, aceite novas formas de ensino,
nós precisamos também buscar novas formas de pensar toda a educação. É por isso que antes de qualquer ferramenta, você tem que ter a mentalidade inovadora.